Olá, que bom ter você aqui com a gente no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar no estudo 8 da lição do segundo trimestre de 2025. O título é Nos Salmos, parte 1. E a ideia é explorar como os salmos, sabe, esses poemas tão antigos iluminam o livro do Apocalipse, especialmente o capítulo 14. Exato. É uma conexão muito interessante, né? A lição mostra como os salmos, com toda aquela carga de experiência humana, de diálogo com Deus, eles acabam sendo uma chave, assim, para a gente entender melhor as profecias. Ligam o Antigo e o Novo Testamento de um jeito bem profundo. E o verso para memorizar já nos joga lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Ah, sim. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Forte, né? Muito forte. Então vamos lá, vamos entender essa conexão dia por dia como a lição propõe. Começando no domingo, o tema é Nosso Sumo Sacerdote. O que tem aí? Bom, a lição parte da ideia, né, que o santuário que Moisés construiu, aquele do deserto, era na verdade um modelo, uma cópia, digamos assim, do santuário real, o celestial. É um símbolo aqui na Terra de uma realidade lá no céu. Entendi. E aí o livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15, explica isso muito bem. Mostra Cristo como o nosso sumo sacerdote lá no céu, no verdadeiro santuário. O sacrifício dele, o próprio sangue, garante uma redenção que é eterna e purifica a nossa consciência, né? Algo que os sacrifícios antigos não faziam completamente. Faz sentido. E os salmos? Bom, salmos como o 122, por exemplo, eles capturam a sensação, a experiência de ir ao templo. A alegria, a busca por paz, o louvor. Ah, parte vivencial. Isso, mesmo sem o templo de pedra hoje, essa busca por Deus, essa experiência continua. Só que agora o foco é totalmente em Cristo, nosso sumo sacerdote real. Perfeito. O físico passou, mas o espiritual, o real, permanece em Jesus. Isso já conecta com a segunda-feira, sobre o Monte Sião. Apocalipse 14 coloca o povo de Deus lá no Monte Sião, junto com o Cordeiro. Como os salmos entram aí? Então, os Salmos 15 e 24 fazem uma pergunta bem direta, né? Quem, Senhor, pode morar no teu santo monte? E a resposta descreve um padrão de vida, integridade, justiça, falar a verdade de coração, que, sinceramente, parece inalcançável para nós, né? Totalmente. Mas aí vem a beleza da conexão. Apocalipse 14, versículos 1 a 5, mostra os 144.000 justamente ali, no Monte Sião, com o Cordeiro. Mas como? A resposta está lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. A gente tem ousadia, tem acesso para entrar nesse lugar santo, pelo sangue de Jesus. Ele abriu um caminho novo, um caminho vivo para a gente. É o Cordeiro que nos torna aptos a estar lá. Sem ele, nenhuma chance. Nossa, que alívio. O padrão é alto, mas é Cristo quem nos leva até lá. Isso é libertador mesmo. E na terça, o tema é Além em Nosso Coração. Apocalipse 14 fala do nome do Pai e do Cordeiro na testa dos 144.000. O que isso quer dizer, afinal? Olha, essa é uma ideia-chave na Bíblia. Nome, nas Escrituras, quase sempre significa caráter. Lembra de Moisés pedindo para ver a glória de Deus? Lá em Êxodo 33? Sim, lembro. Deus responde proclamando o seu nome, que na verdade é uma descrição do seu caráter. Compassivo, misericordioso, fiel, justo. Está lá em Êxodo 34, versículos 5 a 7. A lição argumenta, e faz muito sentido, que a lei, os 10 mandamentos, são um reflexo, uma transcrição desse caráter de Deus. Ah, então não é uma marca literal. Exato. Ter o nome na testa significa ter o caráter de Deus refletido em nós. Na nossa mente, nas nossas motivações. É a promessa da nova aliança que Hebreus 10 cita de Jeremias 31. Porei as minhas leis no coração deles e na sua mente as escreverei. É o amor a Deus se expressando em obediência que vem de dentro, não só por fora. Uau, isso muda tudo sobre como a gente vê a lei, né? Não é só regra, é o caráter dele em nós. Chegamos na quarta-feira, o estudo usa o Salmo 5 para fazer um contraste, né? Entre os perdidos e os redimidos, comparando com o Apocalipse 14. O que salta aos olhos aí? Vários pontos interessantes, sim. Primeiro, o Salmo 5, versículo 4, diz que o mal não pode ficar perto de Deus.
essa incompatibilidade. Apocalipse 14 reflete isso na pureza dos salvos. Depois, a centralidade da adoração. O salmista quer adorar no templo, Salmo 5:7, e a primeira mensagem angélica em Apocalipse 14:7 chama para adorar o Criador. Adoração é central. Muito. E tem a questão da verdade. O Salmo 5, versículo 9, fala da falsidade na boca dos maus. Já Apocalipse 14, versículo 5, diz que na boca dos redimidos não se achou mentira. Um contraste forte. Verdade. E o ponto crucial, a culpa. O Salmo 5 pede juízo sobre a culpa dos ímpios, mas Apocalipse 14 descreve os salvos como irrepreensíveis. Por quê? Porque o Cordeiro levou a culpa deles. A resposta dos redimidos é o quê? Alegria, refúgio em Deus, como diz o Salmo 5, versículo 11. Muito claro esse paralelo. Isso nos leva para quinta-feira. Ensinar aos transgressores os teus caminhos. Parece uma progressão. Perdão, purificação e aí... Serviço. Exatamente. É um padrão que a gente vê na Bíblia toda. Pensa em Isaías 6. Ele é purificado e na hora responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou no Salmo 51, versículos 7 a 15. Davi pede para ser purificado e restaurado e logo depois, no versículo 13, ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A experiência da graça impulsiona a missão. Isso, a gente deixa de ser só o alvo da missão e se torna agente da missão. Como diz Ellen White na citação da lição, a verdade que salva não pode ficar guardada só pra gente. E tudo isso se baseia no Evangelho Eterno, que Apocalipse 14, versículo 6 menciona. É a boa notícia que move as 3 mensagens angélicas. Faz todo sentido. O perdão que a gente recebe transborda para fora. E a sexta-feira meio que amarra tudo isso, né? Mostrando a riqueza dos salmos como esse diário da fé humana. Pois é, os salmos são muito honestos, né? Mostram a luta, a culpa, o arrependimento, mas também a alegria imensa da comunhão com Deus quando a gente é restaurado. As perguntas finais da lição são um convite para a gente pensar. Cristo é mesmo a nossa esperança? Como essa dinâmica toda da redenção, tão viva nos Salmos, acontece na nossa vida hoje? Essa profundidade toda é algo para a gente cultivar no dia a dia, né? E falando nisso, tem o projeto Reavivados por Sua Palavra, um convite para ler um capítulo da Bíblia por dia. O capítulo de hoje, para quem acompanha, é Gênesis, capítulo 37. É um jeito ótimo de manter essa conexão diária com a palavra. Com certeza. E olha, essa análise toda, Salmos com Apocalipse, revela uma coisa fundamental. Adoração, caráter e missão estão ligados. E o centro de tudo é Cristo. É a justificação pela fé nele que nos dá o direito de sequer pensar em estar na presença de Deus. E é a santificação, a obra do Espírito Santo, que vai transformando o nosso caráter à semelhança dele. Exato, e fica essa reflexão pra gente, né? Como entender melhor o caráter de Deus, esse amor, essa justiça que a gente vê nos Salmos e que Jesus viveu perfeitamente, como isso impacta nosso jeito de viver e de compartilhar a fé hoje. Esperamos que essa nossa conversa sobre o estudo 8 nos Salmos, parte 1, tenha sido boa para você, tenha trazido alguma luz. Se você gostou, se foi útil, não esquece, curte o vídeo, compartilha com mais gente nos seus grupos e o mais importante, se inscreve aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder as próximas análises. Continue com a gente nessa jornada pela Palavra de Deus. Um abraço e até a próxima.